Já se falou muito sobre episódios que supostamente foram censurados dentro do universo Chespirito. Um exemplo é o sketch Marteladas, de 1972, que teria sido supostamente censurado por conta da pancadaria que rola lá na parte final, em que todo mundo bate no seu barriga. Só que isso nunca aconteceu. Esse episódio ficou sendo comercializado pela Televisa até o ano passado, em que as séries saíram totalmente do ar. Também tem aquelas histórias falando que toda a vila morre, ou que tem muito sangue, história de terror, fanfic de gente com muita criatividade, para não dizer outra coisa. Mas a história do universo Chespirito teve realmente histórias de censura. No ano de 2005, o próprio Roberto Gomes Bolanhos, ele falou sobre um roteiro dele que foi censurado pela Direção Geral de Rádio, Televisão e Cinema lá do México. Ele falou isso numa entrevista para o jornal El Informador de Guadalajara. Olha aí o que ele disse. Eu me irritei muito porque o programa só falava da história do México de uma forma engraçada. Por exemplo, o professor Girafales perguntava: quem era o pior inimigo da corregedora? E a Chiquinha respondia: sua cabeleireira. Fui ao Azcárraga Milmo, dono da Televisa, e disse que gravaria o episódio mesmo que tivesse que pagar a multa. Azcárraga disse: grave, e se veio uma multa, eu pago. Finalmente, o programa foi feito e a multa não chegou. A Carmen Ochoa, que foi produtora e diretora da série Chespirito, também falou que havia algumas palavras que não poderiam ser ditas nos programas Chespirito. Ela contou essa história em uma entrevista para o documentário sobre o Ramon Valdés, feito pelo Esteban e pelo Miguel Valdés. E nessa época havia censura tanto del gobierno como de Televisa. Ok, ¿qué tipo de censura? En una ocasión estaban en el segundo patio y Roberto le decía: aquí, prueba esta leche. No era leche, era yeso. Entonces le dice: esto está asqueroso, es yeso. Ni que la vaca hubiera tenido las ubres enyesadas. Y nos quitaron la palabra ubre. Entonces decía Roberto: pues, ¿qué quieren que ponga? Entonces la prohibición era sobre algunas palabras. Sí. E também existem casos de episódios que supostamente teriam sido censurados pela Televisa. Um exemplo é a primeira parte de todas as versões do episódio A Bela Adormecida é um Senhor Muito Feio, aquela história do Tim Pandolfo. A primeira parte da versão de 74, a primeira de 76 e a primeira de 82, todas foram tiradas do ar sem razão aparente e hoje estão perdidas mundialmente. Essa história se passa na época da antiga União Soviética, e pode ser que tenha rolado algum componente político que seja citado ali na primeira parte dessas versões, e por isso que talvez tenham tirado do ar. A gente não pode confirmar porque infelizmente esses episódios estão arquivados, sabe-se lá onde. Aliás, é possível que essa história do Tim Pandolfo seja inspirada no que acreditava um cientista da União Soviética lá nos anos 60, de que os abomináveis homens da neve eram, na verdade, remanescentes dos neandertais. Tem também as duas versões do episódio em que o Chapolin Colorado enfrenta o Adolf Hitler. Esses episódios são de 1973 e 1975. Não sabemos muito bem como é que seria a história. O que existe são fotos, uma delas do Chespirito vestido como Hitler, outras mostrando Ramon Valdés e o Carlos Villagrán vestidos como soldados nazistas. Esse é outro caso que só dá para especular, mas tem uma versão de 1980, o Encontro do Século, que até o ano passado era transmitida normalmente pela Televisa. E no começo desse ano, descobrimos algo ainda mais interessante sobre essa história. Nós encontramos o arquivo com o inventário do Chespirito, que foi feito para o testamento dele. E ali na lista de obras do Chespirito, consta um item muito curioso: Chespirito, censura de programas, 11 episódios. Que histórias são essas? A gente não sabe. Aqui no Brasil também já se falou que alguns episódios teriam sido perdidos por conta de alguma censura do SBT. Só que isso nunca aconteceu. Falavam lá do episódio dos insetos do Chaves, em que o Chaves ele lambe o ferro de passar e que daí teriam tirado do ar porque isso poderia influenciar as outras crianças. Mas o que aconteceu, na verdade, foi que o SBT decidiu tirar do ar algumas versões de episódios que já eram exibidos, deixando somente uma versão no ar. É a história dos chamados episódios semelhantes. Mais recentemente aconteceu um caso real de censura
que foi durante a exibição no Multishow. No episódio O Descobrimento da Tribo Perdida, de 1973, do Chapolin Colorado, tem uma piada que é feita na versão original, em que o Chapolin Colorado ele diz que o Batman não pôde aparecer lá, na situação em que ocorreu o episódio, porque ele estava de lua de mel com o Robin. Foi decidido então mudar essa piada na versão em português, por uma outra piada falando que tinha furado o pneu do carro do Batman. E essa piada já tinha sido feita na outra versão desse episódio, de 1976, que foi exibida na versão clássica da Maga, mas mesmo assim eles trocaram a piada. E a reclamação dos fãs foi tanta que pro segundo ciclo de exibições dos episódios, eles redublaram essa piada específica e voltaram pro texto original do Roberto Gomes Bolanhos. Em primeiro lugar, o Batman não pôde vir porque furou o pneu do Batmóvel. Em primeiro lugar, o Batman não está porque viajou em lua de mel com o Robin. E essa foi a única situação de censura que aconteceu com o Multishow, cabe ressaltar. Teve também outros 13 episódios que não seriam exibidos, mas aí era por conta que eles estavam alegando que era problema na imagem, que tinha falhas na imagem, riscos, que daí não estava na qualidade ideal para ser transmitida. Só que também por conta da reclamação dos fãs, esses episódios acabaram sendo exibidos depois, que é nos episódios de 1973, Um Hotel Nada Agradável, Philly Fichas do Hospital, 2 vezes Chapolin, e O Gato e o Chimpanzé, um defunto bastante morto. Então é isso, pessoal. Curtiram mais essa história sobre o universo Chespirito? Por favor, não se esqueça de deixar o seu joinha, é muito importante para a gente continuar produzindo novos conteúdos para vocês. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber os novos conteúdos e até a próxima edição do Extra Extra. Até lá!